da salvação. Reverendo e estimado Cônego Bonilton, digníssimo pároco e reitor desta Basílica de Nossa Senhora do Carmo, saúdo com alegria, com o coração cheio de gratidão por este convite a mim, ao Padre Ivan, ao nosso seminário, de participar deste 7º dia da novena em preparação à festa de Nossa Senhora do Carmo. Na sua pessoa, saúdo também os outros sacerdotes. Quero saudar as religiosas aqui presentes, os meus queridos seminaristas e todos os irmãos e irmãs deste querido povo de Borba da Mata. A palavra de Deus que nós ouvimos hoje é muito rica, muito bonita e tem muito a dizer para o nosso coração. Vou tentar fazer a reflexão em 3 partes. A primeira delas é sobre a própria parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje, esta parábola do semeador. Jesus, quando explica a parábola aos seus discípulos, ele mostra que a palavra de Deus é a semente, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, que veio a este mundo, é o semeador, o grande arauto que anuncia este Evangelho da salvação. E os diversos tipos de terra são exemplos daquilo que pode ser a nossa vida e o nosso coração. De fato, Jesus diz que existem 4 tipos diferentes de terra onde a semente da palavra de Deus cai. A palavra, em primeiro lugar, cai à beira do caminho. Em segundo lugar, cai em terreno pedregoso, depois cai no meio de espinhos e por fim numa terra boa, na qual essa semente pode germinar, crescer e produzir frutos. 4 estágios diferentes. Se nós vamos ler e estudar a Sagrada Escritura, o número 4 representa a realidade humana, as coisas desta terra. Nós temos, por exemplo, norte, sul, leste e oeste. Realidade terrena. Os 4 elementos, água, ar, terra e fogo. 4 elementos da realidade humana. Nós podemos perceber nesses 4 diversos tipos de terreno onde a palavra cai, etapas da nossa vida pessoal ou diversas possibilidades de acolhida que os cristãos fazem da palavra de Deus. De fato, se nós olharmos todos os domingos, todas as semanas, o mesmo Evangelho é anunciado nesta igreja. Mas ao sairmos daqui, cada um de nós segue o Evangelho de um modo. Alguns talvez deixando a palavra ficar à beira do caminho, ou talvez sofrendo em terreno pedregoso, ou sendo sufocada pelos espinhos. Outros talvez deixem essa palavra crescer e frutificar. Diversos tipos de acolhida da palavra. Mas se nós olharmos também na nossa vida e nos perguntarmos sinceramente, que tipo de terreno eu sou? Pode ser que nós, ao olharmos para a nossa história, vamos notar que algumas vezes nós fomos terreno pedregoso, outras vezes deixamos a palavra na beira do caminho da nossa existência, outras vezes as preocupações da vida foram como espinhos que abafaram a semente na nossa existência, e talvez também tenhamos sido terra boa. Aqui nós entendemos que quando Jesus diz que a palavra de Deus é semente, Ele é semeador e o nosso coração é terra, nós entendemos a bondade e a misericórdia de Deus. Porque nós deveríamos ser, e essa é a meta do cristão, deveríamos sempre ser terra boa, mas nem sempre nós conseguimos.
Mas não é por isso que a semente deixa de ter o seu valor. A semente é a palavra de Deus, é a vontade de Deus que tudo faz. Ela é boa na sua essência. O semeador também é maravilhoso, porque é o próprio Cristo, quando esteve neste mundo e que atualmente continua a lançar a semente da palavra através da sua igreja, da boca dos sacerdotes, através do exemplo de vida e das nossas ações e palavras, dos leigos e leigas. A palavra é boa, o semeador é bom, mas nós nem sempre somos bons para fazer crescer e frutificar essa palavra. Mas mesmo assim, Deus continua semeando. Ele não desiste de nós, porque Ele sabe que nós somos os seus filhos e filhas, que no profundo do nosso ser existe uma essência de bondade. Por mais que o mundo, por mais que o pecado, por mais que o nosso egoísmo tentem jogar fora essa palavra, Deus sabe que o nosso coração é bom, e por isso Deus continua acreditando em nós. Por isso Ele continua semeando a sua palavra na nossa vida. Vai depender de cada um de nós cuidar dessa terra, adubar essa terra e proteger esta semente como um tesouro para que ela continue produzindo frutos. Então hoje Jesus Cristo lança para nós um desafio de vida cristã. Nós devemos cuidar desta semente que é a palavra de Deus. Devemos cultivar no nosso coração aquilo que é vontade de Deus, para que essa vontade possa produzir frutos. Esse é o primeiro desafio e a primeira parte da reflexão. Segunda parte, Jesus contou a parábola, mas os apóstolos perceberam que muita gente não entendeu nada. E eles dizem: mas por que o Senhor fala em parábolas e a nós o Senhor fala claramente? E Jesus diz que muitos escutam, mas não compreendem, e outros não querem compreender a palavra que Ele anuncia, porque fecham os seus ouvidos e o coração. Nós podemos traduzir isso em outras palavras, meus irmãos e irmãs, dizendo que para acolher a palavra de Jesus, para viver a vida cristã, nós precisamos da fé. Precisamos ter fé. E o que é a fé? A fé é a resposta do ser humano a uma proposta de Deus. Muito bonita a parábola de Jesus, que está em ligação com a primeira leitura que nós ouvimos, quando Deus fala pela boca do profeta que a sua palavra é como a chuva e a neve, que vem até a terra para fecundá-la, e ela não volta para o céu, para Deus, enquanto a palavra não produzir efeito. É uma síntese, esta comparação, de toda a história da salvação. Ou seja, é uma história de diálogo, de um Deus que fala, de um Deus que se mostra, de um Deus que vem ao encontro da humanidade e se oferece e se revela a essa humanidade, e os seres humanos que respondem com a fé a essa palavra, a esta revelação de Deus. As pessoas que escutam Jesus são iguais aos apóstolos. Para os apóstolos, Jesus explica porque eles acreditam que Jesus é o Salvador, é o Messias esperado. Quem não tem fé, a palavra de Jesus entra por aqui e sai por aqui, como a gente diz. Para acolher a vontade de Deus, para deixar que a semente caia no coração, é preciso corresponder com a fé. E a fé é uma relação minha com Deus e de Deus comigo. Se nós não cultivarmos esse relacionamento com Deus, é como se nós estivéssemos vivendo sem os óculos necessários para enxergar, os óculos da fé. É como se nós tivéssemos algum problema de vista,
que nos faz ver a imagem turva, desfocada. A fé é como aquele óculos que nós colocamos nos olhos e que nos faz ver a história, a realidade, a nossa vida pessoal a partir dos olhos de Deus. Então nós precisamos cultivar a fé. De que maneira? Cultivar a fé através da oração, através da liturgia, dos sacramentos, da nossa intimidade com Deus. Nós rezamos aqui na igreja em comunidade, mas para fora da igreja eu também preciso continuar esta vida orante, louvando a Deus, agradecendo a Deus, pedindo perdão a Deus. Com o barulho do mundo de hoje, com as distrações do mundo de hoje, nós cristãos corremos o risco de nos esquecer que somos homens e mulheres de oração, e que se não formos homens e mulheres de oração, tudo vai perdendo sentido na vida, tudo fica custoso, difícil, e a cruz se torna pesada demais. E quem aqui que não tem cruz para carregar? Todos nós a temos, na família, no trabalho, no relacionamento com as pessoas, até aqui dentro da igreja. Todos nós temos a cruz para carregar, e sem a fé essa cruz se torna impossível. Mas com a fé, com esses óculos que iluminam, que nos fazem enxergar profundamente, óculos da oração, da vivência dos sacramentos, da relação profunda com Deus, essa cruz se torna redentora, e nós podemos enxergar a vontade e a presença de Deus em tudo. E até numa doença, até numa desgraça financeira, até em problemas de relacionamento com as pessoas, ou até mesmo dentro do matrimônio, se nós cultivamos a fé, ali nós vamos enxergar a mão de Deus, ali nós vamos perceber que Deus está a nos conduzir. Esse é o segundo ponto. Só quem tem fé escuta e acolhe Jesus Cristo, palavra de Deus, Salvador da humanidade. Somente quem tem fé carrega a sua cruz com entusiasmo e confiança. E agora vem o terceiro ponto. Então já está acabando, viu? O terceiro ponto é aquele que nos diz no tema da novena de hoje: a fé católica, a fé cristã, não pode jamais ser somente um relacionamento meu com Deus. Esse é o primeiro relacionamento, um relacionamento fundamental, pressuposto para qualquer outra realidade eclesial e espiritual. Eu preciso me relacionar com Deus, mas a minha fé não pode se resumir numa relação intimista, subjetiva, só minha e Deus. O Deus de Jesus Cristo, o Deus que é Jesus Cristo, não nos ensinou isso. O tema de hoje nos fala que a fé exige um compromisso social. Desde os inícios do século XX, os papas têm ensinado profundamente isso. Desde a Revolução Industrial, os papas, os bispos, os sacerdotes começaram a colocar em evidência a necessidade de um compromisso social do cristão. Por quê? A Revolução Industrial, como evento histórico, tirou o homem do seu lugar, do seu valor, e colocou a máquina. Claro que a máquina nos ajuda, ainda bem que tem eletricidade, ainda bem que tem tudo hoje em dia, né? Mas quando o homem perde o seu lugar, e no lugar do homem entra o lucro, o dinheiro, a busca obcecada por ter ainda mais, o ser humano perde o seu valor, e a sociedade deixa de ser aquela sociedade sonhada por Jesus. Papa Francisco, na sua exortação apostólica, que a comunidade está refletindo a cada dia da novena, ele tem um momento que ele sintetiza esse compromisso social, dizendo que para o cristão
esse compromisso se concretiza na caridade. Caridade que o cristão deve ter para com Deus, amor para com Deus, reconhecendo que Deus é o nosso tudo e que nós não podemos colocar nada nem ninguém no seu lugar, e a caridade para com o próximo. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele não disse que era somente amar a Deus, mas disse que era também amar ao próximo como a si mesmo. E ele mesmo disse que não há maior amor do que dar a vida pelo irmão, como ele fez. Então a nossa fé, acredito em Deus, vivo em comunhão com Deus, rezo, participo da missa, dos sacramentos. Essa comunhão com o Senhor deve nos levar até o próximo. Houve tempos na igreja, sobretudo aqui no Brasil, na época da ditadura militar e nos anos posteriores, em que se falava muito de transformação social, em sociedade justa e solidária, em mudar o mal para o bem, e a igreja ficou meio que politizada. Os papas, sobretudo o Papa João Paulo II, disse aos teólogos, aos estudantes de teologia, aos sacerdotes e ao povo, que essa maneira de interpretar a caridade cristã estava errada, porque se baseava numa luta de classes. Rico não tem vez, pobre é que é amado por Jesus. Os tempos se passaram, e hoje em dia nós estamos vivendo, às vezes como cristãos, o risco de deixar de lado a importância do compromisso social. Em um tempo se falou muito, hoje nós corremos o risco de não dizer nada, e mais ainda pior, de não fazer nada no nosso compromisso social. A gente vem na igreja, reza, louva a Deus, agradece a Nossa Senhora, pede ajuda e vai para casa e fica tranquilo. Mas nós não podemos colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que do lado da minha casa, ou na minha cidade, ou no nosso país, existem milhares e milhares de pessoas que não têm nem o que comer. Outro dia passou no Globo Repórter, não que eu faça aqui propaganda da Globo, mas mostrou uma reportagem sobre o tanto de alimento que é jogado fora aqui no Brasil, e é um país onde existe fome. Isso se nós pensarmos só no aspecto da alimentação e da nutrição do brasileiro, mas quanta coisa a gente tem visto por aí, e as pessoas estão passando por necessidade, e o Papa Francisco então recorda que nós precisamos viver a caridade para com Deus e com o próximo, para sermos cristãos de verdade. Não significa que terminando a missa nós vamos fazer uma passeata com faixas e gritando, não é isso. Mas o cristão também não pode dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que existe injustiça. Nós temos que pensar o que concretamente, não em nome da política, embora também nós somos políticos, somos cidadãos, mas em nome da fé, o que nós podemos fazer para colaborar para que a justiça social aconteça, para que a solidariedade aconteça, para que o nosso mundo seja menos desigual. E às vezes custa pouco. A Igreja do Brasil, cada campanha da fraternidade nos propõe um tema social. Esse ano falou sobre o tráfico humano, da venda de órgãos de pessoas em vista do lucro, em vista de tráfico, Outra vez falou sobre a água, outra vez falou disso, daquilo. O que nós podemos fazer? Às vezes, se nós fizermos a coleta seletiva do lixo, nós estamos colaborando. Se nós ajudarmos os movimentos sociais da igreja ou da cidade, nós estamos ajudando. Às vezes é 1 quilo de arroz. Se nós formos lá no asilo, no hospital, na creche, visitar e ajudar as pessoas que ali estão, com o pouco que eu posso, eu estou colaborando. Pequenos gestos fazem grandes coisas. E nós precisamos nos unir em nome da fé. Nós nos unimos tanto em nome do futebol,
nesses últimos dias, ficamos tristes porque perdemos, né? Mas ficamos felizes porque a Argentina não ganhou. Não tenho nada contra a Argentina, mas seria muito triste, né? O resto da vida pensar que a Argentina ganhou a Copa no Brasil. Mas fecha o parênteses, né? Mas nós nos unimos tanto por causa do futebol. Por que nós não nos unimos mais em nome da fé, em nome de Jesus Cristo, para ajudar quem precisa de nós? Então não precisa ser prefeito, não precisa ser vereador, governador ou presidente. Sendo católico, nós já temos esse compromisso, porque a fé, relação com Deus, deve estar unida à relação com o próximo. Pensa um pouquinho, na sua família, na sua rua, no seu bairro, não tem alguém precisando de você? Não só da sua ajuda financeira, material, mas talvez do seu ombro amigo, de uma palavra, de um conselho, de uma ajuda de esperança para essa pessoa? Tem jeito de ajudar, só não ajuda quem não quer, e talvez, como disse Jesus, só não ajuda quem não crê. Para encerrar essa reflexão, quero lembrar o início do Evangelho, que nos disse que uma grande multidão escutava Jesus. Eu fiquei assustado quando entrei aqui na Basílica e vi também essa grande multidão, porque sinceramente eu achei que vocês não fossem vir por causa do jogo, mas o povo de Borda tem mais fé na Nossa Senhora do Carmo, em Deus, do que no jogo, né? Que bom que todos nós viemos. Aqui está também uma grande multidão que acabou de ouvir a palavra de Deus. A semente foi lançada. Vamos então fazer um momento de silêncio e pedir a Jesus que faça no nosso coração um coração semelhante ao dele, um coração que seja terra boa, que faça frutificar a palavra. E vamos pensar também, concretamente, o que eu posso fazer para ajudar quem mais está precisando de mim, na minha casa, na minha rua, aqui no meu bairro. Concretamente, o que eu posso fazer? E ofereça isso a Jesus, para que Jesus abençoe, para que você faça e que a sua fé em Deus seja manifestada na caridade aos nossos irmãos. Renovemos agora a profissão da nossa